Quero agradecer o convite que me foi formulado, então, por esse querido amigo, professor Emerson Moura, a quem eu tenho uma admiração acadêmica muito grande e uma pessoa que hoje eu tenho a honra de chamar de amigo, né? Que vem dividindo comigo aqui, compartilhando comigo importantes momentos da minha vida, importantes momentos da nossa realidade acadêmica, né? A gente vem travando discussões muito interessantes, notadamente no âmbito agora dessas alterações que a gente vem vivenciando, desse contexto maluco que a gente vem vivenciando, que é o contexto da Covid-19. Né? Esse contexto, então, para a gente entrar já na temática, é claro que é muito difícil falar hoje de qual vai ser o rumo que o Estado vai tomar ou qual vai ser o tratamento que vai ser dado a essa categoria de serviço público quando a gente está vivendo efetivamente um ambiente de absoluta complexidade, né? E como a gente não está ainda num ambiente, num momento de pós-Covid, quer dizer, nós continuamos falando, nós continuamos vivenciando a pandemia hoje, né? Estou falando do dia 20 de junho de 2020, dia 18 de junho de 2020, né? Nós temos aqui uma grande dificuldade em estabelecermos quais são, né, um olhar de fora do que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos imersos nessa realidade do Covid, e isso traz ainda uma maior complexidade na tratativa dessa temática. E eu penso que, para começar o debate aqui, uma ideia bastante interessante é perceber que, apesar de todas as tendências de minimização do papel do Estado, toda a tendência de flexibilização dos papéis desenvolvidos pelo Estado, desde que vem se produzindo no mundo desde a década de 90, nos parece que o ambiente da Covid relembrou a importância que tem os entes estatais na garantia, né, de necessidades coletivas. Não por outro motivo, o professor Habermas, na sua última entrevista ao Le Monde, acentuou o seguinte, diz ele: hoje vemos que, quando a necessidade é urgente, apenas o Estado pode nos ajudar. E essa ajuda do Estado, digamos assim, que é reconhecida pelo professor Habermas no atual momento, ela vem das mais diversas formas, tanto pensando em auxílios estatais, né? O Estado vem auxiliando a iniciativa privada, injetando dinheiro na economia, e se der tempo a gente trata um pouco disso mais ao final, mas injetando dinheiro na economia, então, através dos mecanismos de fomento, mas o Estado também vem tratando de mecanismos de redistribuição direta de renda, de mecanismos de transferência direta de renda, como tem sido feito com os auxílios e subsídios aí que o Estado vem garantindo para os cidadãos nesse momento da Covid. E isso não só no âmbito do Brasil, né, mas no âmbito do mundo todo, e daqui a pouco a gente vai tratar desses dados. Então é claro que nós identificamos uma atuação estatal no âmbito do fomento, no âmbito da assistência, mas por definição, né, o instituto através do qual o Estado intervém na esfera econômica para garantia da prestação de direitos fundamentais, da prestação, né, para garantia da prestação daqueles direitos que são tomados como direitos essenciais para assegurar aí o núcleo de dignidade de cada uma das cidadãs e cidadãos que vivem no mundo. O instituto por excelência adotado aí é o Instituto do Serviço Público, né? Então, eu começo sempre minha exposição, quando eu vou tratar de serviço público, perguntando por que estudar serviço público hoje. Essa é uma pergunta que parece que no ambiente da Covid-19, no ambiente em que nós estamos acompanhando aqui a atuação dos estados, essa pergunta quase que se responde por si própria, né? Mas se nós tomarmos os dados, então, que são disponíveis em termos de desigualdade do mundo, em termos de falta de acesso a bens jurídicos essenciais da vida em todo o globo, nós podemos dizer que estudar serviço público hoje ainda é importante porque não cumprimos nem mesmo as promessas feitas na modernidade. Né? Os índices de desenvolvimento humano que o Brasil apresenta, mas que vários países do mundo apresentam também, são índices que indicam que a intervenção do Estado ainda é absolutamente necessária
para garantir a maior parte da coletividade do mundo, ou uma grande parte dessa coletividade, o acesso a bens básicos, a bens jurídicos básicos da vida, né? Então nós temos aí, por exemplo, pegando o ranking dos países pelo IDH, pelo Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, o Brasil hoje encontra-se no 79º lugar, né? E nós estamos atrás de países que têm um PIB bastante menor do que o nosso, né? A gente está atrás, por exemplo, de São Cristóvão e Neves, atrás do México, atrás do Azerbaijão, e aqui a gente poderia até discutir a questão do PIB, mas são países que não apresentam o nível de crescimento econômico que o Brasil vinha apresentando nos últimos anos, antes da Covid, por assim dizer. Então, quer dizer, aquela promessa de que quando nós tivéssemos um crescimento econômico acentuado, nós teríamos também um crescimento social acentuado, quer dizer, uma igualdade de distribuição aí dos bens ligados aos direitos sociais, essa promessa efetivamente no Estado brasileiro não se cumpriu. E justamente por isso, dentre nós aqui, é tão essencial, mesmo tomando-se em consideração o ambiente antes da Covid, já era essencial tratar dos serviços públicos. Vejam aqui, eu trouxe alguns mapas, né, alguns dados que indicam efetivamente a ausência a carência, né, na prestação de serviços públicos tomados como serviços públicos essenciais. Esse mapa que está disponível para vocês, ele trata do índice de saneamento básico no Brasil, especificamente em relação ao serviço de abastecimento de água. E ele indica, portanto, que uma grande parcela dos domicílios aqui no território brasileiro não tem acesso ao abastecimento de água. Vejam que a cor mais clarinha aqui indica 50% de acesso dos domicílios à rede de abastecimento de água, enquanto que essa cor um pouco mais acinzentada aqui indica de 60% a 70%. Na verdade, se a gente for pegar os dados absolutos, nós temos que, em termos de saneamento básico, apenas 85% da população brasileira em 2019 tinha acesso à rede de abastecimento de água. E se a gente for tomar o âmbito do esgoto, que aí o problema é muito mais grave, apenas 50%, 57,6% da população tinha acesso à rede coletora de esgotos. Eu mostro agora mais um mapa para vocês, esse sim que se refere ao acesso dos domicílios à coleta de esgotos pela rede geral. Os dados são de 2018, né? Então são dados ainda atuais. Bom, só esses dados já nos indicariam aqui a necessidade de continuarmos estudando essa categoria clássica do direito administrativo, que é o serviço público, né? Mas a gente teria muitas outras notícias aqui. Tá na tela para vocês o aumento que a dengue teve em nosso país, especificamente no meu estado, no Paraná, em janeiro desse ano, em comparação ao ano passado. Nós tivemos, vejam só, antes da pandemia, um aumento de casos de dengue em 5.000%. Né? Aqui uma outra notícia que também indica a carência de serviços públicos de qualidade no Brasil, que é uma notícia, infelizmente, do estado do Rio de Janeiro, né? Uma notícia de janeiro desse ano, tratando dos problemas que vocês enfrentaram aí em relação à qualidade da água, né? Esse mapa, que é um mapa que eu gostaria de debater com vocês também, ele nos traz o indicativo da disponibilidade de leitos de UTI para adultos na rede do SUS, antes da pandemia. Tá? Então vocês vejam que a cor preta nesse mapa indicam a inexistência de leitos de UTI. Vejam que absurdo, né? A quantidade de pontinhos pretos que a gente tem no mapa que indicam a inexistência de leitos de UTI antes do desenvolvimento da pandemia, né? A cor cinza indica a existência de leitos, mas abaixo do mínimo desejado pela OMS, e apenas a cor laranja indica aquelas regiões do Brasil que teriam leitos acima do mínimo exigido pela OMS. São dados que efetivamente demonstram um cenário em que a atuação do Estado na esfera da economia, garantindo direitos sociais através da prestação de serviços públicos, é bastante importante, é bastante relevante e deve ser efetivamente adotada como política de Estado,
né? Os dados da pobreza do mundo comprovam isso também. Vejam que no mundo, em 2018, com os dados tabulados em 2019 pela ONU, nós tínhamos 795 milhões de pessoas que passam fome crônica, 6 milhões de crianças morrendo antes de completar 5 anos de idade, 758 milhões de pessoas adultas analfabetas, 114 milhões de jovens analfabetos, 663 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, 2,400 milhões de pessoas que não têm acesso a um sistema de saneamento, 946 milhões de pessoas que defecam ao ar livre, 880 milhões de pessoas que vivem em bairros marginais urbanos. O quadro da pobreza, portanto, no mundo inteiro, indica efetivamente a necessidade de intervenção estatal na garantia de serviços públicos, na garantia desses bens jurídicos essenciais da vida, né? No Brasil, dados de 2019, 52 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, o que significa, de acordo com a ONU, viver com menos de 5 dólares por dia. Né? Então, vejam que realmente, apesar da gente verificar um aumento sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas, talvez até mesmo a maioria, como disse o Prêmio Nobel da Economia, Amartya Sen. E por falar, então, em Amartya Sen, já que a gente começou e fez essa referência aqui, é claro que vocês percebem que antes da pandemia, nós já tínhamos um quadro bastante acentuado de necessidade de prestação desses serviços essenciais. E a pandemia o que faz é abrir ainda mais esse fosso da desigualdade no qual o serviço público pode atuar para minimizar o sofrimento da sociedade em relação a isso. Mas é claro que essa nova camada de desigualdade que é desnudada aí pela Covid-19, ela nos coloca diante de desafios que nos fazem pensar não só nos serviços públicos de cunho social, não só nos serviços públicos ligados efetivamente à garantia dos miseráveis, né, a garantia de uma vida mais digna para os miseráveis, mas também aqueles serviços públicos vinculados a uma perspectiva de desenvolvimento estatal na perspectiva multidimensional. Né? Então, o serviço público é um instituto que permite pensar o desenvolvimento, que permite aos estados garantirem desenvolvimento numa perspectiva multidimensional. Não só na perspectiva do desenvolvimento social, como eu falava, mas também na perspectiva do desenvolvimento econômico. Né? Nós sabemos que tanto no Brasil quanto nos países da comunidade europeia, o principal ator que vai garantir a implantação de serviços de infraestrutura é o próprio Estado. E eu estou falando aqui de malha rodoviária, estou falando de malha aérea, estou falando de serviços aeroportuários de uma maneira geral. Né? Então são serviços, energia elétrica, saneamento, enfim, são serviços que detêm aí uma forte ligação com a implantação das infraestruturas ou com a modernização dessas infraestruturas necessárias para se garantir crescimento econômico. Então, tratar de serviço público é tratar, sim, de desenvolvimento nessa perspectiva adotada desde a Declaração do Direito ao Desenvolvimento, lá em 1986, da ONU, até o ambiente da Constituição Federal de 88, que assegura, então, a obrigatoriedade do Estado implementar condições de desenvolvimento nessa perspectiva do desenvolvimento econômico, mas também, obviamente, na perspectiva do desenvolvimento social. Ora, quando a gente pensa nessa perspectiva mais ampla, portanto, se a gente for retomar aqui os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram gravados pela ONU na Agenda 2030, a gente vai perceber que vários desses objetivos estão vinculados à prestação de serviços públicos, né? Como, por exemplo, o Objetivo 3, que é a garantia da boa saúde e do bem-estar, ou mesmo o Objetivo 4, que é a garantia de uma educação de qualidade, e assim sucessivamente, né? Água e saneamento no Objetivo 6, erradicação da pobreza no Objetivo 1, e assim, de uma maneira bastante abrangente, de certa forma, quase todos os objetivos estão vinculados aí a uma atuação do Estado, também na esfera da prestação dos serviços públicos. E não por outro motivo, pensar serviço público é realmente pensar em perfil estatal. Né? É claro que essa categoria ela vem delineada no mundo todo, basicamente desde o Estado liberal, desde um contexto do Estado liberal, mas
ela tem um grau de importância acentuado no momento, né, no ambiente dos estados sociais, no ambiente de realização dos estados sociais, né, em que o Estado realmente toma para si o dever de garantir os direitos sociais em uma perspectiva prestacional. Né? Então, essa parceria, esse reconhecimento do papel interventivo do Estado no ambiente da realização dos direitos fundamentais, notadamente aqueles de cunho social, se dá, é claro, com maior pujança, né? Com uma maior característica no momento dos estados sociais, naqueles estados que adotaram um perfil de Estado social e democrático, vinculado aí e pautado basicamente no princípio da solidariedade. Né? Então, o que a gente vê a partir da década de 90, no entanto, é quase que um retrocesso em relação a esse perfil de intervenção direta do Estado na esfera econômica, um retrocesso em relação a esse perfil de um Estado prestacional e a tentativa de trazer à baila agora um modelo de Estado que, chamado por alguns aqui no Brasil, pelo professor Carlos Arissunfeld e tantos outros, na esfera internacional pelo professor Cassangi, por exemplo, pelo professor Arinho Ortiz, por exemplo, que seria o Estado regulador. E nesse Estado regulador, em termos de modelo, o Estado se retiraria da prestação desses serviços, mesmo naquele campo dos serviços essenciais, e passaria a execução dessas atividades para a iniciativa privada. E aqui nós temos uma divergência de modelos que demandaria aí um outro encontro para discutir essa temática, né? Mas a gente vai desde estados que privatizaram o próprio conceito de serviço público e repassaram mesmo essas atividades para livre iniciativa, né? Admitindo aí uma atuação estatal tão somente decorrente do poder de polícia. Mas a gente vai também ter estados, como é o caso do Brasil, em que o Estado ele repassou a maior parte da execução das atividades de serviço público para a iniciativa privada, mas manteve consigo a titularidade dessas atividades. Então, por esse perfil, mesmo no ambiente de Estado regulador, é que nós podemos dizer que o conceito de serviço público, a noção de serviço público no Brasil, se mantém muito próxima àquela noção que nós tínhamos desde a concepção francesa de serviço público. Ou seja, o serviço público em última análise, ou pode ser visto ainda em última análise no âmbito da Constituição Federal de 88, como aquela noção discutida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, num livro absolutamente recente que ele lançou só sobre serviço público, é um pequeno grande livro que eu indico fortemente, em que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello vai dizer: serviço público é a atividade material que o Estado assume como pertinente a seus deveres em face da coletividade, para satisfação de necessidades ou utilidades públicas, singularmente fruíveis pelos administrados, cujo desempenho entende que deva se efetuar sob a égide de um regime específico. E o professor Celso Antônio continua o seu conceito. Dessa noção, nós conseguimos retirar ou extrair, então, daquilo que está previsto na Constituição, especificamente no artigo 175 da Constituição Federal, que o serviço público se explica, né, ainda no Brasil, através de 3 elementos. Então, eu tenho um elemento subjetivo, né, que é o que indica que são atividades que serão titularizadas pelo Estado, que podem ser prestadas diretamente pelo Estado ou indiretamente por delegatários, e aqui um ambiente de parceria com a livre iniciativa, mas são atividades que remontam ainda à titularidade no poder público. Nós também podemos retirar desse conceito, dessa noção, em conjunto com o artigo 175 da Constituição, mas também em conjunto com o artigo 170 da Constituição, que o serviço público é uma modalidade de atividade econômica, em sentido amplo, e, portanto, está vinculado aqui, numa perspectiva material, ao alcance da dignidade da pessoa humana, numa perspectiva mais dogmática, a realização dos direitos fundamentais vinculados aos direitos sociais prestacionais aqui. Né? Então, esse seria o segundo elemento, um elemento teleológico, um elemento material da noção de serviço público. E, por sua vez, o terceiro elemento que a gente pode retirar, então, de uma análise sistemática do texto constitucional é o regime de prestação desses serviços, né?
desde a minha tese de doutorado, defendida lá em 2009, já identificando toda a discussão sobre regime jurídico do serviço público no Brasil, influenciado pelos conceitos que vinham da comunidade da União Europeia, nós temos aqui o serviço público prestado sob um regime jurídico específico, um regime jurídico de direito público. Os autores a quem eu me filio continuam asseverando que é sim um regime jurídico de direito público, mas para a gente não entrar nessa polêmica hoje, um regime jurídico que garanta ao menos o núcleo essencial do que nós tomamos no Brasil como serviço público adequado, que é o serviço público prestado de forma universal, através de tarifas módicas ou gratuito, sem solução de continuidade, ou seja, princípio da universalidade, princípio da modicidade e princípio da continuidade tão discutido hoje no ambiente da Covid. Tá? Então, essa, na verdade, é a noção do serviço público que foi criada desde Gui, né, com alguns temperamentos, que chega na Constituição de 88, fazendo um salto gigante aqui, né, na Constituição de 88, e que, de uma certa forma, ainda permeia a compreensão que nós temos acerca do serviço público no Brasil até hoje. Claro que esse contexto, como eu falava, ele sofre grande interferência no ambiente da reforma do Estado, que se dá na Europa a partir de meados da década de 80, aqui no Brasil já em meados da década de 90. Né? Então nós temos aí essa noção revisitada de serviço público no âmbito da Comunidade Europeia, e aí nós já falamos de algumas outras categorias em que a União Europeia se baseia hoje para falar de serviços públicos, e eu vou chegar já a essa categorização. Eu só queria dizer que, antes de falar do serviço público no âmbito da comunidade, então, da União Europeia, eu só queria relembrar que a perspectiva do Estado regulador, ela realmente mantém a noção de serviço público com temperamentos, notadamente no que se refere ao regime jurídico da prestação desse serviço, mas acrescenta aqui algo que, mesmo para aqueles que são críticos a esse modelo de Estado, né, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, vai dizer que se o Brasil presta mal serviço público, ele regula, ele fiscaliza de maneira pior ainda, né, isso é uma frase conhecida do professor Celso Antônio, mas mesmo para esses críticos a esse modelo de Estado regulador, é importante que a gente pontue desde logo que esse contexto que vem da década de 90, de criação das agências reguladoras no Brasil, nós temos aqui de positivo uma ideia de regulação que garante uma maior técnica, uma maior eficiência, uma maior qualidade no âmbito dos serviços públicos, né? É verdade que a partir da década de 90, com a reforma administrativa, principalmente a partir da emenda constitucional 19, 20 e todas as que vieram a partir daí, nós temos um contexto em que é exigido do Estado uma atividade de maior planejamento na realização dos serviços públicos, na realização, na elaboração dos orçamentos que se refere aos serviços públicos. Ainda nesse contexto de Estado regulador, é possível dizer, em termos positivos aqui, que se exige desde a década de 90, e muito mais desde o ano passado, a partir da aprovação do marco legal das agências reguladoras, uma análise de impacto regulatório no ambiente dos serviços públicos. Quer dizer, um momento em que o Estado desnude para a sociedade quais são os referenciais de planejamento em relação aos serviços públicos, de que maneira os regulamentos que vêm sendo editados para tratar dessa matéria, né, os marcos reguladores, de que forma essa regulação vai impactar em termos de realização desses serviços, abrangendo aí todos os benefícios que a sociedade terá, os riscos na prestação desse serviço, em suma, trazendo para o âmbito do direito administrativo e trazendo para o âmbito do direito administrativo do serviço público, de uma maneira geral, a ideia de que os princípios da precaução e da prevenção deverão nortear as políticas públicas nesse setor. Né? Esse discurso, né, essa discussão que a gente acaba de fazer é uma discussão que, sem dúvida, tem espaço no Brasil a partir da década de 90, a partir da interferência, então, desses elementos de um Estado que namora, um Estado que dialoga com essa modelagem do Estado regulador. E esses aspectos são aspectos bastante positivos, seja qual for a perspectiva de Estado que a gente indique ou que a gente identifique
nessa Constituição tão plural que é a Constituição de 88. Mas esse é um contexto que, como eu falava antes, ele é um contexto que se repete, ou que decorre, digamos assim, do âmbito do serviço público ou da noção do serviço público lá da União Europeia. Então, no âmbito da União Europeia, a gente teve, a partir da década de 80 já, a eleição de determinadas categorias que tinham por objetivo substituir o conceito e a noção de serviço público à francesa, né? Essa discussão é uma discussão muito interessante. Eu realmente acho que vale a pena a gente marcar uma segunda conversa, que pode ser, né, um bate-papo aí no webinar, sobre a noção do serviço público no âmbito europeu hoje. Mas, de qualquer maneira, é importante fazer referência a pelo menos 3 conceitos que a gente tem para discutir serviço público no âmbito da União Europeia. O primeiro deles, então, seria esse serviço de interesse geral. O que é o serviço de interesse geral? São aquelas atividades que tenham fins lucrativos ou não, que são consideradas de interesse geral pelas autoridades públicas da União. E por esse motivo são sujeitas à fiscalização e a obrigações de serviço público. Então a ideia de universalidade, modicidade e continuidade, por exemplo, aparece de maneira muito forte aqui no âmbito dos serviços de interesse geral. Dentro desses serviços de interesse geral, a gente tem uma especificidade que são os serviços de interesse econômico geral, que são aqueles serviços prestados em rede, né? Essa definição que está para vocês colocada, serviços de mercado que os Estados-membros sujeitam a obrigações de serviço público em função de critérios de interesse geral. Então, vocês vejam que, por essa definição, esses serviços, notadamente na área de energia elétrica, de transporte, de comunicação, eles foram assim definidos, né, para serem prestados em rede, e ainda que tenham características vinculadas a serviços de mercado, eles estarão subordinados a um regime jurídico específico, estarão subordinados aí ao que a Comissão das Comunidades Europeias, né, acaba chamando de obrigações de serviço público. E a gente teria aí um terceiro conceito, que é um conceito de serviço universal, que são serviços particulares, são serviços privados, mas que efetivamente, porque detêm vinculação com direitos fundamentais, porque estão vinculados a serviços de interesse público, por assim dizer, né? São serviços que vai ser feita, ou iria, né? Hoje já foi feita a transição para o mercado, e são serviços que estarão subordinados a um poder de polícia ainda forte do Estado, né? Sempre pensados em nível nacional e em nível de União Europeia. Então, dado esse contexto, né, e eu perdi aí os meus primeiros 25 minutos de exposição tratando desse contexto geral, o que a gente pode falar a respeito do serviço público essencial, então, e de como que ele está sendo colocado hoje no panorama da Covid-19, né? Como é que a gente vai tratar dessa sistemática no ambiente da Covid-19? Ora, para mim, assim, falar de serviço público essencial já é uma discussão que me coloca uma dúvida. Será que a gente precisa ter a categoria de serviço público essencial no Brasil? Agora pensando no contexto nacional. Eu entendo que o serviço público no Brasil é serviço público. Ora, a Constituição estabelece uma restrição gigantesca à livre iniciativa quando determina que determinada categoria será subordinada ao regime jurídico de serviço público, né? Então, aquilo que é serviço público, aquela atividade que é tocada pela Constituição como serviço público, ela, de uma certa forma, sai do âmbito da livre iniciativa, né? E passa a ser regulamentada, ou mesmo na livre iniciativa vai ser fortemente regulamentada, justamente por quê? Porque está vinculada a um direito fundamental. Porque está vinculada a um direito social fundamental, porque está vinculada a um direito que garante infraestrutura no que se refere à garantia das condições de desenvolvimento. Portanto, queridos, quando a gente pensa em serviço público no Brasil, essa categoria de serviço público essencial, ela cai para o segundo plano. Serviço público de per si já é serviço essencial. E isso é o que a gente pode entender a partir das normas constitucionais vistas de maneira sistemática, né? Quando a gente fala de serviço público, o adjetivo que a Constituição utilizou foi de serviço público adequado,
né? E está lá no artigo 175 da Constituição que incumbe ao poder público, na forma da lei, a prestação de serviço público adequado. Né? É o parágrafo único, inciso 4º, que vai tratar dessa expressão serviço público adequado. E de que maneira nós temos a tratativa do serviço público adequado na legislação brasileira? Tanto a Lei de Concessões, a Lei 8987 de 95, quanto o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário dos Serviços Públicos trataram do conceito de serviço público adequado, garantindo aqui, e vejam que a expressão é serviço público adequado, a expressão do texto constitucional, garantindo aqui universalidade, modicidade e continuidade, dentre outros princípios que vocês podem perceber nessa legislação. Portanto, falar de serviço público no Brasil já é falar de atividade essencial, já é falar de serviço público essencial. Quando a Constituição, então, trata de serviço público adequado e quando a legislação completa o texto constitucional dizendo que serviço público adequado será aquele prestado sob as condições de universalidade, modicidade e continuidade, nós já temos aqui, de forma bastante clara e tranquila, que todo serviço público é essencial. Mas, Adriana, como assim? Se, afinal de contas, a gente tem legislação tratando de quais seriam os serviços públicos essenciais. Eu justifico isso para vocês da seguinte forma. Primeiro, antes da Covid, esses serviços, entre aspas, essenciais, foram regulamentados com essa denominação na Lei 7.783, de 89. Mas essa lei, como vocês sabem, ela trata do quê? Do direito à greve. Então, quer dizer, nós tivemos uma lei editada no Brasil que garantia determinadas prestações contínuas no âmbito da greve, no âmbito das greves, lá na iniciativa privada, né? E a partir daí começou a se dizer que, dentre os serviços públicos, a gente tem serviços essenciais. Me parece que não é essa a melhor interpretação no contexto do cenário normativo que a Constituição Federal de 88 nos trouxe, tá? Mas, enfim, essa discussão volta à tona no ambiente da Covid, por quê? Porque aí sim, nós tivemos a Lei 3.979, né, que é de fevereiro de 2020, e que vai tratar de medidas em que haverá suspensão de certas atividades no Brasil. A gente está falando aí de isolamento, de quarentena, né? Uma matéria bastante conhecida hoje em dia por todos nós. Ora, em relação a isso, portanto, quando a gente tem a edição dessa legislação, nós temos uma retomada dessa discussão sobre serviços públicos essenciais. E essa discussão, ela tem lugar por quê? Porque equivocadamente, a lei, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público acabou por estabelecer um conceito de serviço público extremamente genérico. Vejam lá, o artigo 2º do Código de Defesa do Usuário vai dizer: serviço público é atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população. Então, quer dizer, esse artigo aqui, ele é um artigo bastante genérico, que admite aí não só as atividades prestacionais do Estado, submetida àqueles três princípios que a gente vinha estudando até agora, mas também atividades administrativas, atividades de entrega de bens, quer dizer, por esse critério geral e amplo aqui do artigo 2º, toda atividade de assistência passa a ser serviço público. Quando o Estado vai para a rua, quando o município vai para a rua, através das suas fundações de assistência, e entrega comida para a população de rua, ele está realizando, por esse código, um serviço público. A entrega de medicamentos, de alimentos, seria um serviço público. E essa dimensão genérica do serviço público acaba por afastar os próprios princípios dessa atividade. Porque ninguém vai dizer que o cidadão brasileiro, da forma como a Constituinte estabeleceu, da forma como a Constituição estabeleceu os direitos sociais, ninguém vai dizer que o cidadão brasileiro tem direito subjetivo a que o Estado lhe entregue alimento, né? Não há esse direito subjetivo. De outro lado, todos nós reconhecemos que há um direito subjetivo do cidadão brasileiro a ter do Estado a prestação do serviço de saúde.
Ora, por que eu estou falando desses dois cenários? Para a gente perceber que nem toda atividade do Estado será serviço público e que o serviço público, por sua vez, garante ao cidadão um direito subjetivo à sua prestação. E é exatamente isso que o Código não leva em consideração. Bom, diante desse contexto, dessa dificuldade do conceito trazido pelo Código, vem então a Lei 13.979 estabelecer quais seriam no Brasil aqueles serviços e atividades que não podem parar no ambiente da pandemia, né? Quem vai estabelecer a Lei 13.979, então, deixa eu abrir aqui o slide, a Lei 13.979, no artigo 3º, vai estabelecer a possibilidade da adoção de medidas de suspensão de atividades, né? E isso está sendo bastante discutido no Brasil. O Supremo reconheceu que a competência é também dos municípios e dos estados para estabelecer essas atividades e essas restrições a essas atividades. Mas a Lei 13.979, nos seus parágrafos 9º e 10º, e 9º, 10 e 11, vai garantir que mesmo se for adotada a técnica do isolamento e da quarentena, as atividades essenciais deverão ser mantidas. Tá? E aí, o decreto 10.282, que é de 20 de março de 2020, que já sofreu inúmeras alterações, vem descrever ou vem fazer um rol de quais seriam as atividades essenciais, portanto, que não poderiam ser restritas no âmbito da pandemia. Mas vocês vejam que bizarro, né? A gente tem lá, como atividade essencial, saúde, transporte, energia elétrica e gás canalizado. Beleza. Mas a gente não tem como atividade essencial saneamento e coleta de lixo, por exemplo, de acordo com o decreto. Né? E por outro lado, a gente tem como atividade essencial academia, lotérica, salão de beleza, por aí vai. Então, nós percebemos que o decreto não adota realmente um conceito de serviço público técnico para falar quais seriam esses serviços públicos essenciais. E me parece que justamente em relação a isso, o reconhecimento de que todo serviço público no Brasil é essencial é importante. E assim o é, por quê? Porque quando a Constituição tratou dessa matéria, como eu vinha falando, tratou como serviço público adequado. E assegurou a todos os serviços públicos, mesmo em termos de essencialidade ou não, quer dizer, assegurou o status de continuidade, universalidade e modicidade em relação a todos os serviços públicos. E é o embasamento que a gente vai utilizar aqui, tá? Muito bem, dito isso, então, o que nos parece interessante é trazer algumas reflexões que vêm sendo feitas em relação a esses serviços públicos, a esses serviços essenciais no direito comparado. Vejam que no âmbito da União Europeia, várias são as reflexões que vêm sendo feitas já durante a pandemia, e eu tenho aí reflexões de ordem que se referem à própria modificação na infraestrutura desses serviços públicos. Então, nós temos reações dos governos bastante acentuadas, notadamente no que se refere à área do transporte, né, porque a gente teve um déficit muito grande na utilização dos mecanismos de transporte público. Então, há uma reação dos estados da União Europeia para por um lado, garantir que o transporte público seja utilizado, né? E a gente tem aí algumas medidas de polícia que vão salvaguardar os direitos das concessionárias, como, por exemplo, estabelecer meios de restrição da utilização do transporte particular, né, para tentar trazer aí para o debate, para tentar trazer aí para o contexto uma volta, uma retomada aos serviços de transporte coletivo, vejam que interessante, mas também há, por alguns estados, a preocupação em se modificar o ambiente dos transportes coletivos, ou dos transportes de uma maneira geral. E aí nós temos vários estados investindo aí de forma muito, muito, muito acentuada na extensão das ciclovias, por exemplo, né? Outra discussão interessante no âmbito dos serviços públicos agora, no cenário da Covid, é justamente a reflexão sobre a alocação de investimentos em infraestrutura e os gastos sociais, né? Quer dizer, a gente tem aí novos projetos de infraestrutura que estão sendo pensados na área de serviços públicos, notadamente no setor de tecnologia, por exemplo. A China vem se colocando como uma referência, né, na vanguarda desses novos projetos de tecnologia ligados à infraestrutura de serviço público.
Mas também a gente tem sempre o debate entre qual vai ser a prioridade aqui no âmbito do investimento, né? Se a gente vai ter, em termos de União Europeia, sustentação econômica para investir nas infraestruturas e de que maneira isso vai dialogar com a necessidade de investimento no plano da garantia da rede de proteção social dos cidadãos da União Europeia que se viram efetivamente debilitados em face da Covid-19. Né? No âmbito do Brasil, essa questão da alocação de recursos em infraestrutura, ela aparece de uma maneira bem interessante, né? O CAD agora, 2 semanas atrás, deu uma decisão extremamente importante no âmbito do compartilhamento de infraestrutura, e isso efetivamente já reflete aí essa tendência de reflexão nova, né, nesse ambiente da Covid-19. Outra tendência que na Europa a gente vem percebendo bastante forte é mecanismos que garantam a atratividade do setor privado, do parceiro privado, no âmbito do serviço público. E essa é uma matéria que aqui no Brasil também tem se feito bastante, a qual tem se feito bastante referência. Vocês vejam que todas as notícias indicam, né, que a tendência do Congresso agora, passada a Covid, né, é retomar qual projeto? De um lado, o projeto de reforma tributária e de outro lado, justamente o projeto de saneamento, né, o projeto de lei de saneamento básico. Eu trago essa notícia aqui justamente porque na área de saneamento básico, a grande novidade que a gente vai ter no setor, né, ou a principal estratégia adotada pelo governo, pelo menos o que está desenhado no anteprojeto de lei, é justamente a adoção das PPPs de uma maneira bastante importante, no sentido de permitir a vinda da iniciativa privada para esse setor. E essa atratividade do parceiro privado no âmbito dos serviços públicos, ela aparece como importante também no que se refere à questão de recursos, né? A questão de aporte financeiro nesses setores, notadamente aqueles de infraestrutura. Então sim, a tendência que a gente tem, que a gente já está verificando na União Europeia, mas também aqui no Brasil, é a abertura ainda maior para o mercado das PPPs, né? Para que os parceiros privados venham junto com o Estado implementar essas infraestruturas necessárias e prestar os serviços públicos delas decorrentes, né? A gente está falando aqui especificamente no âmbito das PPPs. Aqui no Brasil, em relação às concessões, está acontecendo um fenômeno interessante e muito preocupante, que é justamente a devolução das concessões, né? Isso já vinha acontecendo desde de 2018, quando a gente teve a edição da Lei 3.448, né, que permite essa devolução dos serviços, né? E isso vem acontecendo e a gente já tem exemplos, tanto no setor ferroviário quanto no setor aeroportuário. É bastante preocupante. Uma tendência ainda no âmbito da União Europeia em relação a esses serviços públicos que vêm sendo debatidos agora no âmbito da Covid é a adoção, né, já que a gente vai ter que repensar muita coisa, se repensar a partir dos critérios de sustentabilidade. Bom, especificamente no Brasil, me parece que, de um lado, a gente tem uma atividade regulatória forte no âmbito dos serviços públicos, e eu vou chamar aqui de serviços públicos, não vou falar de serviço público essencial, tá? Mas no âmbito dos serviços públicos, uma atividade regulatória, a GV divulgou em maio uma pesquisa que até o começo de maio a gente tinha 205 atos normativos das agências reguladoras, né? Só do âmbito da Covid, de março até maio. E aí, claro, a Anvisa flexibilizando muitos procedimentos no que se refere à comercialização de medicamentos, ao ingresso de insumos, inclusive da esfera internacional aqui no Brasil, e essa agilidade que a Anvisa teve, essa flexibilização permitiu, então, um enfrentamento maior da pandemia. Por outro lado, o que nós estamos percebendo no âmbito das agências reguladoras aqui é uma flexibilização dos protocolos, né? Os autores têm tratado disso de forma muito crítica, no sentido de que hoje, através de acordos, né, feitos entre a agência reguladora e as entidades, principalmente da iniciativa privada, nós temos, a gente está deixando de lado a análise de impacto regulatório, a gente está deixando de lado determinadas medidas de fiscalização em prol da agilidade, em prol da necessidade urgente que se tem na tratativa de determinados temas. E justamente essa é uma tendência, né, que pode ser vista de forma bastante crítica
porque é aquela adoção do controle não por procedimento, um controle não feito através de um planejamento específico, mas um controle de resultados. O problema é que o resultado controlado pode já ter causado danos, né? E a utilização de certos medicamentos experimentais tem trazido um pouco esse cenário para a gente. Né? Outra tendência bastante interessante é a colaboração entre as agências, né? Então a gente vê, por exemplo, no setor de transportes e da vigilância sanitária, né? A NTT com a Anvisa fazendo protocolos integrados de compartilhamento, de colaboração mesmo, né? Para viabilizar transporte de determinadas substâncias de maneira mais ágil, para viabilizar o transporte de pessoas doentes, para regulamentar a forma de transporte nas aeronaves, por exemplo, que são medidas que impactam diretamente na realização desses serviços públicos. E como eu já tinha falado, efetivamente a parceria no enfrentamento direto da Covid, ela tem sido feita também em um ambiente bastante interessante, bastante verificável aqui no âmbito dos serviços públicos, agora no momento da pandemia. E eu quero citar para vocês, por exemplo, uma parceria travada entre a Agência Nacional das Águas e o Estado de Minas Gerais para fazer o monitoramento dos esgotos e a partir daí identificar focos da Covid. Extremamente interessante. Né? Agora, o que a gente percebe duas coisas assim em relação a essas questões que eu coloquei para vocês, duas reflexões que eu ainda queria fazer antes de terminar o meu tempo. A primeira delas é essa experimentalização regulatória, que eu já tinha feito a referência, né? De que maneira, vejam, até a OCDE critica essa experimentalização regulatória, essa adoção de um critério de fiscalização por resultados, né, sem análise de impacto, e talvez isso possa ser visto de uma maneira bastante prejudicial para o atendimento do interesse público pelas agências reguladoras. E a segunda constatação, reflexão aqui que eu quero fazer com vocês, é que é curioso que a maior parte do que eu trouxe de reflexão para vocês em relação à atuação das agências reguladoras no âmbito dos serviços públicos é uma tendência que garante o quê? Que visa garantir o quê? Um alívio financeiro, principalmente para os prestadores dessa atividade. Né? Então a gente tem flexibilização das regras de fiscalização, concessão de maiores prazos para adoção de determinadas medidas sanitárias e por aí afora. Então é efetivamente a garantia de um certo alívio financeiro aos prestadores das atividades, né? No âmbito dos transportes e por aí vai. Agora, a gente não vê com a mesma ênfase normas regulatórias editadas para a proteção dos usuários. Né? Ressalva seja feita, principalmente no caso da Agência Nacional de Saúde, em relação ao serviço de saúde suplementar. E aqui sim a gente tem uma atuação importante da agência no sentido de exigência de tratamentos fornecidos pelos serviços, pelos entes de saúde suplementar no Brasil. Bom, se eu tiver tempo aqui, a gente tá sem edição, eu tô há 48 minutos falando, talvez com a edição eu consiga ganhar uns 2 minutinhos aí. Só queria tratar aqui de 2 setores, aí sim, especificamente na área de serviços públicos sociais, né? Que é o setor da saúde e o setor da educação. Vejam, toda a minha discussão com vocês é de que o serviço público ele tem que ser prestado num regime jurídico adequado, né? Que o serviço público no Brasil, pela Constituição, tem que ser um serviço público adequado. E o serviço público adequado, ele é serviço público universal, módico e contínuo. Ora, a continuidade aqui nos faz tecer diversos questionamentos em relação aos protocolos que têm sido adotados de forma, entre aspas, legítima pelos estados, no que se refere à alocação de pacientes nos leitos. Né? Então, me parece que é absolutamente essencial a gente retomar que saúde no Brasil é um direito universal. O direito fundamental à saúde é universal. Que a prestação da saúde ela é atribuída especificamente pelo texto constitucional ao Estado. Né? E, portanto, que se a gente está falando aqui de um serviço público, e eu não vou falar de essencial, porque serviço público é essencial, ponto, por natureza, a gente tem que garantir universalidade. Então eu não posso aceitar, como tem sido feito, inclusive de forma acrítica pela doutrina, que a reserva do possível, a teoria das escolhas trágicas aqui, venha legitimar esses protocolos de atendimento de pacientes que estão sendo adotados no Brasil inteiro. Me parece que a academia tem um papel crítico em relação a isso e é sim necessário que se adotem medidas criativas de alocação de recursos na área de saúde para que esses protocolos efetivamente não sejam necessários, que a gente tenha condições de atender a todos que vão demandar o atendimento, principalmente em relação à Covid.
E a segunda questão que eu queria colocar para vocês, e aqui fica só uma reflexão para a gente pensar numa outra oportunidade, é justamente a discussão sobre o serviço de educação. Né? As soluções que vêm sendo adotadas no Brasil, no que se refere à educação remota, né? E o fosso, de novo eu uso essa expressão, mas o fosso que existe entre a educação que está sendo fornecida no âmbito privado e a educação que está sendo fornecida no âmbito público. Né? Bato palma para todas as alternativas que têm sido adotadas pelos professores das redes municipal e estadual e mesmo das universidades federais em relação a isso, mas me parece que a adoção dessas estratégias e dessas alternativas tinha que ter sido melhor planejada pelos entes públicos, porque as crianças estão efetivamente se vendo privadas de uma educação de qualidade em muitos municípios e em muitos estados, principalmente educação básica e fundamental. Né? Não é uma discussão que não importa, pessoal. Mais de 80% da rede de alunos do Brasil em ensino médio e ensino básico e fundamental estão na rede pública, tá? Estão, portanto, sendo prejudicados diretamente pelo ambiente da pandemia, e é preciso pensar em estratégias de retomada da qualidade dessas aulas que vêm sendo ministradas e desse conteúdo que vem sendo ministrado no momento da Covid. Vejam que, além de toda a questão da qualidade, né, da dificuldade que se tem em ter um serviço de qualidade prestado de maneira remota no que se refere à educação básica e fundamental, eu ainda trago para vocês o dado de que no Brasil, mais de 25% da população, né, não tem acesso à internet. Então, como que essas crianças estão efetivamente tendo acesso a essas aulas? E não vou falar nem de todo o resto, né, que a gente tem aí quando a gente fala de educação e ambiente remoto, de todo o cenário que a gente tem de dificuldade de muitas dessas crianças terem acesso a essas aulas de uma maneira adequada. Né, casas que não têm condições, enfim. Mais uma questão que a gente poderia colocar aqui são as prestações que decorrem, né, do serviço de educação, porque a educação no Brasil, ela não garante só atividade educacional, né, atividade de ensino, pesquisa e extensão, mas, por exemplo, em relação às crianças da rede pública de ensino, nós temos outras prestações que envolvem o direito à educação, por exemplo, a alimentação. Né? De que maneira esse serviço de educação pensado pela Constituição de uma maneira tão ampla, de que maneira isso tem sido garantido? A resposta simples a todas essas reflexões são que a gente tem que pensar tudo isso em termos de orçamento e que nós não teríamos condições de garantir outras alternativas por conta de um déficit orçamentário. A isso eu respondo, né, com os dados que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Banco Central e o BNDES vêm nos trazendo, que demonstram aí um investimento na ordem de mais de 100 bilhões repassados para a iniciativa privada a título de contratos de fomento, né, para o enfrentamento da pandemia. Então, quer dizer, de que maneira estão sendo tomadas as prioridades, estão sendo dadas as prioridades, estão sendo eleitas as prioridades no momento de se destinar esses recursos públicos em relação aos bens sociais, aos bens da vida que o Estado tem que assegurar. Bom, eu quero terminar então, né, essa fala que sempre é muito maior do que a gente imagina, né? A gente sempre planeja falar muito mais do que o tempo nos permite e não tem jeito. Ainda bem que essa matéria tá gravada, né? Porque aí vocês podem ir parando e respirando, porque eu sei que quando eu falo eu acabo não respirando e não dando tempo pro meu telespectador respirar também. Eu peço desculpas por isso, é meu maior defeito acadêmico aqui, eu tenho convicção disso, mas é importante que a gente coloque o serviço público mesmo como um referencial para que a gente construa o mundo que foi idealizado, né? Nos relatórios sobre desenvolvimento humano aí, nos relatórios da Agenda 2030 da ONU. Um mundo em que a pobreza e a fome sejam erradicadas, um mundo onde prevaleça a dignidade e a igualdade, um mundo onde haja a garantia de uma vida próspera e plena para todas e todos, um mundo onde as sociedades sejam pacíficas, justas e inclusivas, um mundo onde se vive em harmonia com a natureza, com garantias à proteção dos recursos naturais do planeta. Um mundo, como diz a ONU, um mundo em que ninguém seja deixado para trás. Tá? Eu agradeço bastante toda a atenção de vocês, agradeço de novo ao meu querido amigo Emerson pela oportunidade de trazer um pouquinho das minhas reflexões sobre essa temática que para mim é apaixonante e me coloco à disposição de vocês para a gente ampliar esse debate aí em algumas outras oportunidades. Um abraço a todas, um abraço a todos e fiquem bem, cuidem-se, até!